Nesta última terça-feira lançou o capítulo 133 de Chainsaw Man, que como sempre vive aquele imbróglio, né? Capítulos bons, capítulos ruins, capítulos nada a ver, muita coisa sempre acontece, às vezes pro bem, às vezes pro mal em Chainsaw Man. E dessa vez nós tivemos mais um capítulo daqueles bem medianos, seguindo a minha opinião. Claro que você tem direito à sua, e é aqui embaixo nos comentários que você vai lá e diz se você gostou ou não gostou desse capítulo. Outra coisinha importante, galera, estamos aqui no Reino, quer ser membro do canal, ter acesso exclusivo ao nosso WhatsApp? Vem se tornar um membro. Tem planos a partir de 3, 5 reais, bem tranquilo. Se inscreve, é muito importante, e também deixa o seu like. Tudo isso fortalece muito o nosso trabalho. E depois da vinheta a gente vai conversar um pouquinho de como foi esse capítulo que colocou o Denji, ou Chainsaw Man, numa verdadeira saia justa em relação ao seu futuro. Desta vez o capítulo começa com um protesto. Protesto do quê? Várias pessoas reunidas querendo o fim do Chainsaw Man, que ele seja considerado como um demônio, para que a ação seja eliminá-lo pelo lado da polícia, da associação antidemônios, etc. E nós temos Yoshida ali falando sobre isso, contando que essas pessoas não gostam do Chainsaw Man. Isso surpreende de certa forma o Denji, que se considera uma boa pessoa, então por que será que essas pessoas estão fazendo isso? Mas mais importante do que isso, talvez seja o que vai vir na sequência, que são os protestantes ou os manifestantes a favor do Chainsaw Man, aqueles que consideravelmente já fazem parte até de uma seita, ou no caso de uma igreja. E essa igreja vem crescendo cada vez mais, primeiro com os integrantes que foram salvos pelo Chainsaw Man de alguma maneira, aqueles que detestam os demônios, acreditam que o Chainsaw Man é um salvador, mas por outro lado, isso começou a subir de uma forma muito grande. O Yoshida traz aqui o número que já são 20 mil membros dessa associação ou dessa igreja que apoia o Chainsaw Man, porque muitos jovens estão aderindo a esse movimento. Tudo isso transforma ele cada vez em algo maior. Inclusive os políticos começaram a apoiar essa igreja, já que esses jovens já vão entrar na faixa etária que vota. Sendo votantes, é muito importante que esses políticos controlarem ele de certa forma. Então a associação aqui dos demônios começa a sentir um certo incômodo. E como nós já sabemos, o Yoshida vem sendo esse grande representante dessa associação. É ele que está sempre a encargo de resolver os problemas. E tudo isso vai se mostrando um verdadeiro problema para eles. Porque esses manifestantes, tanto a favor quanto contra, começam a se degladiar. E a gente vê que o Denji e o Yoshida estão conversando quase como se fosse num café e o manifesto está acontecendo ali atrás. Então eles estão observando tudo em tempo real do que está acontecendo. E o Yoshida fala para o Denji que isso tudo vai sair do controle. Ou seja, o Chainsaw Man não é mais uma coisa que esteja a encargo do Denji. Se tornou algo tão grande que está afetando toda uma comunidade, no caso, uma política, uma economia, o próprio Japão de certa forma. O negócio é o seguinte, a solução que o Yoshida apresenta é que o Denji realmente siga aquilo que ele sempre desejou, viver uma vida normal, calma, pacata. Só que tem um problema, se ele inclusive quer voltar a ver a Nayuta, os cachorros, ter a sua vida de volta de certa forma positiva, ele deve parar de se transformar no Chainsaw Man. Tá, parar de se transformar, nunca mais, deixar de ser amado, que era uma coisa que o Denji veio mostrando aí, que é algo muito agradável para ele, ser amado por essas pessoas. Ele ficou super feliz quando o Yoshida falou que ele tinha uma seita, uma igreja ali de manifestantes a seu favor. Então agora simplesmente ele me pede para parar. Não, ele não aceita. E ele fala que não, ele vai continuar se transformando. E nesse momento que o Yoshida coloca, olha, não tem opção. Se você continuar se transformando no Chainsaw Man, nós iremos matar a Nayuta e os cachorros. Vamos te apresentar o corpo aqui. Isso obviamente não é do agrado do Denji. Ele não gostou de saber disso. E ele pergunta, né, o que ele pode fazer. Nada. É isso. Ou ele para ou ela morre. Simplesmente assim. Ele precisa escolher qual é o destino que ele vai optar. Pela Nayuta ou por ser o Chainsaw Man. Óbvio que nós estamos falando do Denji, ele tem muita dificuldade para entender se isso é um ultimato, se ele deve parar mesmo, o que vai acontecer com a sua vida se ele abandonar ser o Chainsaw Man de vez. Tudo isso vai meio que enroscando na cabeça dele, porque ele quer
continuar sendo o Chainsaw Man, ele quer continuar sendo amado, mas ele também se importa muito com a Nayuta. A gente viu que inclusive ele está guardando dinheiro para levar ela para uma faculdade, para uma universidade. Então a gente sabia disso. A Nayuta inclusive foi raptada no capítulo passado, vocês lembram? Chegou toda a galera da associação, invadiu o colégio, raptou ela, justamente para trazer essa pressão agora para que o Denji escolha. Senão ele vai vê-la morta. E o Denji tem uma certa dificuldade para entender os níveis de poderes que a Nayuta já tem, né? Porque a gente sabe que ela não é pouca coisa. Se ela se enfesar de vez, ficar puta da vida, com certeza teremos grandes estragos pela frente. Continuando por aqui. O Denji não quer aceitar. É óbvio que não. E ele começa a falar que quer optar pelas duas opções. Ser o Chainsaw Man, continuar com a Nayuta. O Yoshida começa a ficar já meio irritado. E se a gente parar pra pensar, são poucas as vezes que a gente viu o Yoshida perdendo um pouco a linha. E uma dessas é dessa vez. Porque ele tá ficando incomodado com a situação de ver que o Denji não entende nada do que ele tá falando. Ele precisa escolher de certa forma e o cara não entende. Continua repetindo, fala que quer as duas coisas, fala que ele quer proteger a Nayuta, fala que ele quer continuar sendo o Chainsaw Man. Ele não entende. E o Yoshida começa a ficar cada vez mais nervoso com a situação, porque o Denji não entende. O Denji chega até a gritar, manifestantes, unam-se, venham aqui, acabem com esse cara, me ajudem de certa forma. Só que ele não tem a noção nenhuma. E se você parar pra ver, dentro desse capítulo, a galera tá quebrando pau lá, manifestantes a favor do Denji, e no caso, né, a favor do Chainsaw Man, contra aqueles que querem o fim do Chainsaw Man, que ele seja caçado. A galera tá lá quebrando pau e nesse momento aí o Denji tá tentando se revoltar de certa forma. Só que quem que aparece logo ali nas últimas páginas? A Nayuta, porque não calcularam bem o timing, né? A Nayuta chega com os cachorros, porque foi alguém da associação mesmo que trouxe ela até ali, e o Denji vê ela, fica louco de feliz, os dois se abraçam naquele momento, naquela cena super épica, né? Os dois ficam ali reunidos e o Yoshida dá uma bronca no cara por ter liberado ela tão antes, né? Já que o Denji nem se decidiu. E ele fala, Denji, então você tá indo com a Nayuta agora, a Nayuta vai ficar viva, beleza? Mas lembrando, né? Você não pode se transformar no Chainsaw Man. O Denji não concordou, não discordou também, né? Que deixamos... Discordou, né? Porque ele queria as duas coisas. Mas ele não deu uma resposta exata pro Yoshida nesse momento. Inclusive, o Yoshida ainda pergunta, olha, Denji... Beleza, estamos confirmado. O Denji fica ali meio pé da vida. O Yoshida, inclusive, ele falou na frente da Nayuta. Olha, se você continuar transformando no Chainsaw Man, nós vamos acabar com a Nayuta, viu? E a Nayuta, tipo, o quê? Como assim, cara? Tá doidão? Então, Denji, acaba com esse cara aqui. Vamos matar esse cara aqui. E o Denji não topa, digamos assim, essa ideia inicial da Nayuta. Ele só fala, ó, vamos embora, vamos sair daqui. Pega a Nayuta e vai embora. Não fica claro se ele entendeu ou não entendeu o recado. E muito mais do que isso. O que vai acontecer quando ele se transformar? Teremos um conflito já marcado praticamente entre a associação e entre Chainsaw Man. O que vai acontecer com a Nayuta? Vão realmente tentar matar ela? Alguém tem força e condições para isso? Porque é óbvio, o Denji vai se transformar em Chainsaw Man em algum momento. E acredito que até um momento próximo, porque está acontecendo muitas coisas recentemente. O Denji passou por um momento aí, umas batalhas aí contra o Demônio da Queda, então algumas coisinhas vão acontecer, provavelmente o Denji ainda vai se transformar. A associação vai acabar se metendo com o Chainsaw Man, querendo aquele momento, né, que muita gente pensou, o Chainsaw Man vai trabalhar agora para a associação e tal. Parece que temos um problema pela frente. Capítulo interessante. Não foi dos melhores, mas também passou bem longe de ser um dos piores dessa parte 2. Espero que tenham gostado. Não se esquece de deixar seu like, ele é muito importante para a gente continuar trazendo reviews aqui de Chainsaw Man e outros conteúdos. E a gente vai ficando por aqui. Aquele abraço, galera. Valeu!